não tem polícia para isso, assim, entendeu? Não tem como. Né? É claro que a sociedade tem que parar para refletir, porque não tem como você botar polícia na porta da casa de cada pessoa nesse país, na porta de cada escola, na porta de cada posto de saúde, porque se tiver muito maluco assim, não dá para atacar a escola, vai atacar um posto de saúde. O que aconteceu lá hoje, né, Yara e né, Miguel? Isso é simbólico de uma sociedade doente, adoentada, e que precisa de medidas muito sérias, porque elas vêm se repetindo. Na semana passada, uma professora de 71 anos assassinada de maneira estúpida dentro de uma escola de São Paulo. Então, não é que, olha, aí é um episódio isolado, esquece. Não, nós estamos numa crise, é uma crise de saúde mental, é uma crise econômica profunda, é uma crise de uma sociedade que naturalizou o ódio e naturalizou o apartheid social. Então, precisamos enfrentar isso de cara aberta, de peito aberto, para ter uma solução. Exatamente. Lembrando que teve um ataque recente, quer dizer, alguns anos atrás, em Realengo também, que morreram muitas crianças, um terrorista, um ex-aluno que também se informava pela Deep Web, né? Depois o menino de Suzano, Miguel, o menino de Suzano se inspirou em Realengo. Exato. Em Suzano também teve um massacre. Agora também, alguns dias atrás, esse rapaz que matou uma professora, ele tentou, esfaqueou várias outras também, né? Tentou matar o máximo de pessoas possível, mas ele foi impedido por outras professoras. Inclusive, foi meio que um milagre, porque o rapaz era... Quer dizer, não sei o tamanho dele, mas ele é novo, tinha 13 anos, mas outras professoras seguraram o rapaz, Yara. Professoras, né? Senhoras, conseguiram imobilizar o rapaz e conseguiram impedir que ele matasse mais gente, mas matou uma professora. Azanha, concordo com você, cara. É claro que a solução disso é o quê? Ter polícia em todas as escolas do país. A solução não tem polícia para isso, Azanha. Não tem como. Né? É claro que a sociedade tem que parar para refletir, porque não tem como você botar polícia na porta da casa de cada pessoa nesse país, na porta de cada escola, na porta de cada posto de saúde, porque se tiver muito maluco assim, não dá para atacar a escola, vai atacar um posto de saúde, vai atacar uma casa qualquer, vai no ponto... metrô, ele vai metrô, a solução provavelmente ele foi à escola, à creche, por causa do acontecido da semana passada. Eu não sei, eu estou chutando. Mas tudo indica que se ele vai mirar numa creche de crianças pequenas, que eu saiba, ele não foi funcionário da creche, não tinha nenhuma disputa, o que se sabe até agora, não tinha nenhuma disputa, não tinha relação com a creche. Foi uma motivação de ir a uma escola, como aconteceu na semana passada, repercussão do que aconteceu na semana passada, possivelmente. Exatamente, né? A solução, volto a repetir, é ciência, né? É o que a gente, com a humanidade, tem resolvido todos os seus problemas pela ciência, pela uma pesquisa, qual é a causa, procurar as causas, né? É problema psicológico, psiquiátrico, até teve uma discussão aqui, eu vi no chat, não é psicológico, não é psiquiátrico, é psicológico. Não, tudo isso aí a gente tem que discutir, tem que levantar, tem que fazer um levantamento melhor. Eu lembro, Azenha, que na pandemia houve uma preocupação muito grande em função de problemas psicológicos que poderiam acontecer em função do isolamento. O isolamento era muito necessário, né? Inclusive você vê a ignorância do governo Bolsonaro. Né? Além de ser contra o isolamento, ao invés de criar e discutir políticas públicas para que o isolamento fosse menos traumático, ou seja, promover shows, né? Coisas que o Sesc fez. Exato. Divertir a gente em casa, promover shows, é isso que o governo Bolsonaro... Exato. Não, já que a gente é obrigado a viver esse pesadelo, porque não tinha jeito, ninguém queria o isolamento, mas era uma necessidade pela sobrevivência da espécie humana, né? Espécie humana, né? Não é nem coisa do Brasil, era pandemia, ou seja,
eram medidas para proteger a espécie humana como um todo. Não era nem só o Brasil, era uma questão de respeito à raça humana. E o Bolsonaro não só era contra o isolamento, mas como ele não fomentava nenhuma política pública para que fosse menos traumático. Por exemplo, eu lembro que eu li algumas reportagens que vários países, em função da necessidade do isolamento, estavam promovendo muitas políticas de psicologia. Na China, por exemplo, de políticas públicas para atendimento psicológico. Né? Já que as pessoas vão ficar em casa, vai aumentar fatalmente os casos de problemas psicológicos. Então, uma maior oferta de atendimentos públicos, gratuitos, psicológicos, por parte do Estado, para receber essas pessoas. Isso aí, talvez, não sei também, né? Mas, enfim, a gente está especulando aqui, talvez também seja fruto desses anos Bolsonaro, em que não havia política pública, por exemplo, durante a pandemia, foram 3 anos, né, praticamente, de pandemia, em que restrições de circulação muito duras, em que as pessoas acabam desenvolvendo alguns problemas psicológicos que poderiam ser sanados com alguma política pública, algum atendimento, um terapeuta, por exemplo, que tivesse atendido esse rapaz aí que matou as crianças, teria salvo 4 vidas. Porque é evidente que a solução não é polícia, a solução é prever, né? É prevenção. Que não adianta nada você botar a polícia depois que matou as crianças, né? Matou já, não vai, eles não vão reviver. Não é verdade? Então tem que ter políticas de prevenção, e é triste que isso aí, Azenha, é a única coisa que eu visualizo, né? Ciência, né? Estudar as razões disso. O Brasil é campeão mundial de casos. São Paulo é uma das cidades campeãs mundiais de casos de depressão e ansiedade. São problemas aí psiquiátricos mesmo que precisam ser combatidos, né? Combatidos através de analistas, de psicanálise, de psicólogos, enfim. A saúde mental, nesse mundo neoliberal em que o trabalhador tem o seu sangue bebido, gota a gota, a saúde mental é um problema que está na frente da gente. E a gente está muito atrasado nessa. Então, assim, trabalhar a saúde mental, investir na saúde mental relacionada à educação e da população em geral é muito importante. É muito importante. Eu acho, Azenha e Miguel, que são múltiplas camadas, né, desse problema. E aí, na parte que me toca, como uma feminista marxista, o crescimento da misoginia. Né? A gente precisa compreender esse fenômeno. A gente, recentemente, na Fórum, a gente noticiou o caso daquele que chamam de coach do Campari, né? Que é um red pill. Aí você vê a professora Lola, que é uma das maiores autoridades nessa questão de discurso de ódio, né? Misógino. Ela acabou de receber hoje mais uma ameaça, né, desses grupos que se formam na Deep Web, nessa Dark Web, que eu, de fato, nunca entrei. Então, enfim, a gente precisa se debruçar sobre uma questão tão complexa, né, Azenha, Miguel, eu realmente estou de luto, estou muito abalada, sabe, com... Você imaginar que crianças de 4 a 7 anos, sabe, nunca fizeram nada mal a ninguém, que não tem nada a ver com política, que não tem nada a ver com a saúde mental ou não das outras pessoas, são apenas seres, né, completamente vulneráveis, né, ali, você pensar de pai e mãe, deixar a criança para ir trabalhar e não ter mais nem a paz de espírito, de ter tranquilidade de saber que o filho está cuidado. Então... a gente precisa parar com o fanatismo também do nosso lado, sabe? Eu vendo aqui, acho que as pessoas, ninguém tem razão nessa história. A gente tem a vontade de buscar respostas, e elas são várias, não existe só uma. Então, eu acho que a gente podia baixar a bola um pouco, sabe? E ouvir especialistas e desenvolver um pouco de empatia. Não é porque você pensa diferente do outro que ele é seu inimigo. A gente trocar mais, sabe? Parar de reproduzir esse modelo do discurso de ódio e de dúvida verdade. Sim. Deixa eu só ler um superchat aqui do Esdra Santos. Obrigado, Esdra, pelo superchat. Esse discurso
de que esses atiradores são jovens que se sentem excluídos, me embrulha o estômago. Obrigado, Esther. Tem que encontrar explicação. A única solução é ciência, repito. Né? Deixa eu colocar, só ler aqui a mensagem do presidente Lula sobre esse horror, né? Não sei nem como chamar isso, Yara. Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha um sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse. É uma coisa inacreditável. E tem um videozinho... Miguel, nós vivemos, por falar em empatia, como disse a Yara, nós vivemos um apagão de empatia, né? A empatia voltou ao Palácio do Planalto com o Lula. Vamos ser bem realistas. Nós vivemos um completo apagão de empatia durante 4 anos, bombardeados nas redes sociais. Você entende? Isso aí tem significado. Meu ponto é apenas, eu não quero culpar o bolsonarismo, nenhum bolsonarista específico, nem o próprio Jair Bolsonaro pelo que aconteceu hoje. A gente sabe muito pouco do que aconteceu hoje em Santa Catarina. Mas esses episódios de violência se dão num determinado contexto histórico do Brasil, e isso é importante frisar. É um contexto de um apagão de empatia que a gente viveu.